Gravação iniciada, presidente. Ok, Janaíne, obrigado. Boa tarde, colegas. Após o almoço, vamos então dar início à nossa sessão de julgamento do período da tarde do dia 14 de janeiro de 2021, da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Gregório Heckmann Júnior, Márcio Augusto Sequef Salem, Renata Torati Cassini, Rafael Maza de Oliveira Ramos, Luiz Henrique Dias Lima, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. Antes de fazermos julgamento dos itens da pauta da tarde, nós vamos fazer o julgamento de 2 itens da Ana, que ficaram da parte da manhã, 2 itens da Ana, que estão há bastante tempo na pauta, precisam ser julgados. Em relação a eles, por conta dessa temporalidade, há uma prioridade. Então, os itens 268 e 269 e os itens seguintes daí, na parte da pauta da manhã, que é o item 270 a 275, de relatoria do Luiz, que também estão há bastante tempo na pauta. Em relação a eles, há também uma prioridade por conta desse tempo na pauta. Então, antes de fazermos o julgamento dos itens da tarde, vamos julgar esses processos que eu mencionei agora. Então, vamos começar pelo item 268. Detalhe, não teremos nem sustentação oral e nem acompanhamento por parte de patrono no período da tarde. Vamos iniciar então o nosso julgamento pelo item 268 da pauta, da contribuinte Cevale Cooperativa Agroindustrial. Acho que esse C é de cooperativa, né? Cooperativa Vale, será que é? Cevale Cooperativa Agroindustrial. É cooperativa mesmo. É C de cooperativa. Então, Cooperativa Vale, Cooperativa Agroindustrial. Item 268. Pode começar, Ana. A notificação de lançamento lavrada contra o contribuinte do ITR, em que a fiscalização glosou as áreas de produto vegetal e reflorestamento, com consequente redução do grau de utilização e alteração do imposto suplementar. A DRJ julgou a impugnação procedente em parte, acatando a área comprovada utilizada com reflorestamento para fins de apuração do grau de utilização do imóvel. E o contribuinte recorreu sustentando decadência, equívoco quanto à responsabilidade por sucessão, improcedência quanto às glosas mantidas em relação às áreas de produtos vegetais e com reflorestamento e das áreas não tributáveis. O recurso voluntário é tempestivo e dele eu conheço. Com relação à decadência, o recorrente afirma que o fato gerador teria ocorrido em 1º de janeiro de 2009. No entanto, trata-se do exercício 2010 e o fato gerador ocorreu dia 1º de janeiro de 2010. Então, ainda que fosse aplicada a regra mais benéfica ao contribuinte, aqui não houve decadência porque ele foi notificado do lançamento em 3 de dezembro de 2014, antes do prazo de 5 anos, ainda que fosse o prazo mais benéfico. Com relação à legitimidade passiva, a recorrente ela alega que ela adquiriu essa propriedade, que é a Fazenda Dourados, da Coopermibra, que é a Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil. Ela diz que adquiriu no dia 28 de dezembro de 2010. A escritura pública está às folhas 447, e que na ocasião ela teria, a Coopermibra, teria apresentado a certidão negativa de débitos com relação ao ITR no dia 26 de novembro de 2010, lembrando que aqui o exercício é 2010, e que por isso ela não teria responsabilidade por esse ITR de 2010. Em 16 de abril de 2011, o mesmo imóvel foi objeto de dação em pagamento dessa Cevale para a empresa Bunge Fertilizantes. E no ano de 2012, a declaração do ITR foi apresentada pela recorrente, aqui a Cevale. E ela diz que ela não é o sujeito passivo, porque quando adquiriu o imóvel, ela apresentou a prova de quitação dos tributos
nos termos do que determina o artigo 130 do CTN. Ela comprovou, de fato, que ela apresentou essa quitação dos tributos e que, quando ela fez a aquisição desse imóvel, tinha essa prova. No entanto, a Coopermibra foi incorporada pela Cevale, a Cooperativa Agroindustrial Recorrente, em 28 de fevereiro de 2014, conforme consta na ata da Assembleia, que está juntada às folhas 91 a 108. E o lançamento aqui contestado se aperfeiçoou em 3 de dezembro de 2014, através da ciência da notificação de lançamento. Dessa forma, eu entendo que está correto o entendimento da DRJ, que afastou a aplicação do artigo 130 do CTN e decidiu pela responsabilidade da recorrente com fundamento no artigo 132 do CTN, que fala da incorporação de uma empresa pela outra. O crédito tributário constituído por meio de lançamento de ofício, após a data do evento, por infrações cometidas pela incorporada, deve ser consignado em notificação de lançamento ou auto de infração, tendo como sujeito passivo a incorporadora, que é a sucessora. Portanto, eu entendo que, sem razão a recorrente, devendo ser mantido o entendimento do acordo impugnado, no sentido de que a incorporadora é a responsável na qualidade sucessora pelos tributos devidos pela incorporada até a data do evento da incorporação. Quer votar, Daniel? Continua. Eu acho que pode continuar, Ana. Por mim, pode continuar. Tá. Com relação às áreas que foram glosadas, aqui a área de produto vegetal e reflorestamento. E a DRJ ela já tinha acatado a impugnação em parte com relação às áreas de reflorestamento, que ela fez a alteração conforme as provas apresentadas pela recorrente. E nas razões recursais, a recorrente limitou-se a requerer a improcedência do acordo impugnado para reconhecer a totalidade das áreas declaradas e não apresentou novas razões de defesa perante a segunda instância. Assim, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o meu entendimento, eu adotei os fundamentos da decisão recorrida mediante transcrição do voto condutor quanto a essa matéria. O voto condutor está nas folhas 668 a 671, e eu fiz a transcrição com relação a áreas de reflorestamento e produtos vegetais. E, por fim, a recorrente ela alega que, caso não seja esse o entendimento, que seja excluído do cômputo do ITR as áreas declaradas não tributáveis por expressa previsão legal. No entanto, essa matéria não foi objeto de impugnação pela recorrente e trata-se de evidente inovação recursal, não merecendo, por esta razão, ser o pleito nesse ponto apreciado. Diante do exposto, eu voto no sentido de negar o provimento ao recurso. Ok, Ana. Colegas, em relação ao item 268 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto da relatora? Não? Francisco, como você vota? Eu voto com a relatora. Gregório? Com a relatora. Márcio? Com a relatora. Renata? Eu acompanho. Rafael? Eu acompanho a relatora. Luiz? Não ouvi, Luiz. Relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora. Então, colegas, em relação ao item 268 da pauta, da contribuinte Cevale, Cooperativa Agroindustrial, ficará assim o resultado na ata. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Eu estava vendo o teu voto aqui, Ana, em que pese assim ele não ter gerado polêmica e ter não demorado para julgar, deve ter dado bastante trabalho para fazer o voto, né? Porque você tem que examinar tudo isso que você fez aqui. Ele deu bastante trabalho mesmo. E mesmo quando a gente transcreve a decisão de primeira instância, a gente tem que ler a decisão de primeira instância, tem que concordar com a decisão de primeira instância, e para que isso aconteça, a gente tem que cotejar a decisão de primeira instância com os documentos dos autos, com a impugnação, com o recurso. É muito trabalhoso. E esse teu aqui parece ter dado bastante trabalho mesmo. Mas então tá, parabéns pelo voto. Agora vamos fazer o item 269 da pauta, da contribuinte Cosima Siderúrgica
do Maranhão Limitada. Cosima Siderúrgica do Maranhão Limitada, item 269, também de relatoria da conselheira Ana. Pode começar, Ana. Bom, aqui a recorrente ela foi autuada como meio de autor de infração, porque de acordo com a fiscalização, ela fez a declaração de vida de ato prioritário de área utilizada como exploração extrativa, em razão da falta de comprovação do cumprimento do plano de manejo sustentado. A DRJ manteve o auto de infração e a contribuinte apresentou recurso alegando que fez a comprovação dessa área de exploração extrativa e que deve prevalecer a verdade material no caso. O recurso é voluntário, o recurso voluntário é competitivo por isso. Nessa área de exploração extrativa, a recorrente aduz que ela fez a devida comprovação que foi cumprido o plano de manejo florestal sustentável. Então, aqui a questão é de prova mesmo com relação a esse plano de manejo florestal sustentável. O que consta no auto de infração, as folhas 5, é que foi entregue apenas a cópia do plano de manejo florestal protocolado no IBAMA em 96, entretanto, sem os respectivos laudos técnicos anuais emitidos pelo engenheiro agrônomo ou florestal responsável pelo acompanhamento e cumprimento do cronograma, para que se comprove a manutenção da aprovação do plano de manejo até a data do fato gerador da DITR. Para a comprovação dessa área de exploração extrativa, é necessário que seja apresentado um laudo técnico circunstanciado das áreas de exploração, elaborado por profissional habilitado, acompanhado de RT e registrado no Conselho Regional de Engenharia Agrônoma. No caso, esse documento, ele se encontra nos autos, esse laudo técnico, ele está às folhas 51 a 53. No caso de área explorada com plano de manejo aprovado pelo IBAMA, é necessário apresentar um plano de manejo florestal sustentado, acompanhado do documento de aprovação ou autorização emitido pelo IBAMA, bem como de autorizações para extração e comprovações do cumprimento do cronograma estipulado no plano de manejo, também do período do ano base anterior ao exercício do lançamento. O Plano de Manejo Florestal Sustentável, que é o PMFS, aprovado pelo IBAMA para a área de para a exploração dessa área, MAPISA, foi requerido ao IBAMA em 95 pela Maranhão Agropastoril S.A., que é a MAPISA, que antecedeu a Cosima na propriedade do imóvel Fazenda MAPISA, à época da aprovação do plano de manejo. Esse imóvel rural foi incorporado ao patrimônio da Cosima e passou a ser a pessoa autorizada a realizar a extração extrativa do imóvel. Ademais da análise dos documentos dos autos, percebe-se que MAPISA 1 e MAPISA 2 não são fases do projeto desenvolvidos, e não o nome do imóvel, porque, de acordo com o fiscal, teriam dois imóveis, um que seria o MAPISA 1 e o outro MAPISA 2, mas, na verdade, MAPISA é o nome da fase do projeto. Há um só imóvel, que é denominado MAPISA, e está escrito no CAFI 1001.950099, dígito 8. Portanto, percebe-se que houve um equívoco no acordo recorrido que considerou a existência de duas áreas distintas, a saber, a área MAPISA 1 e a área MAPISA 2, quando, na verdade, MAPISA 1 e MAPISA 2 são as fases do projeto desenvolvidos pela Cosima, que é a empresa que antecedeu a MAPISA. Portanto, eu entendo que tem razão a recorrente, na medida que ela fez a comprovação que existia um plano de manejo devidamente aprovado pelo IBAMA, e que aqui não são duas áreas distintas, mas sim o nome do projeto desenvolvido. E, com base no princípio da verdade material, eu estou votando por dar provimento ao recurso voluntário, por entender que a recorrente fez a devida prova do plano de manejo. Ok, Ana. Colegas, em relação ao item 269 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de dar provimento ao recurso voluntário. Estava vendo aqui, Ana, o lançamento,
A única glosa que teve foi a exploração extrativa, né? Foi essa a única glosa, né? O contribuinte declarou 4.000 hectares de área com exploração extrativa e a fiscalização glosou integralmente, né? Zerou essa área de exploração extrativa. E aí Aí a fiscalização disse que não houve a comprovação que estava sendo cumprido o plano de manejo florestal sustentado. tá, que é inclusive o que a DRJ fala, né? Ela cita a legislação e a DRJ fala: vê-se, portanto, que a legislação não deixa pairar qualquer dúvida no sentido de que somente pode ser considerada como área de exploração extrativa a área total objeto de plano de manejo sustentado, desde que aprovado pelo IBAMA e desde que o cronograma esteja sendo cumprido. E ele apresentou, então, o plano de manejo aprovado pelo IBAMA. Isso. E atende ao cronograma também, isso? Isso, atende o cronograma. É porque eles entenderam, que foi o entendimento da fiscalização e do DRJ, que teriam duas áreas, a Mapisa 1 e a Mapisa 2. Só que, na verdade, Mapisa 1 e Mapisa 2 são as fases desse projeto. Não são imóveis diferentes. É um imóvel só e tem só um número de cadastro. Tá. E é essa área que está na DRJ, 22.647? Deixa eu olhar aqui. Isso. É, né? Então é uma área só de 22.647. Uma área só. Tá. Então tá. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Eu só estou dando entrada no meu processo só para eu dar uma olhadinha nesse plano, até para eu entender direitinho. Ana, esses documentos que você faz referência e tal, eles foram trazidos com recurso? Ou já estavam no processo? Alguns sim. Tem alguns com recurso e tem outros que já estavam no processo. O plano de manejo já estava no processo? Deixa eu ver. Eu acho que sim. Já. O plano de manejo, ele está nas folhas... 47, não, esse é 47 é 203. A DRJ, ela meio que refutou o plano de manejo por conta dessa questão da Mapisa 1 e Mapisa 2, né? Isso. Esse foi o motivo dela, né? Você lembra, Ana de Costa, ele apresentou junto com a impugnação esses laudos? A maioria já estava, Francisco. Eu estou até vendo pelas folhas, porque o acordo da DRJ está nas folhas 552. E os documentos, a maioria deles estão tudo antes. Eu estou vendo aí. Porque até os documentos que ele traz depois são os documentos que ele traz justamente para infirmar a decisão da DRJ. Então, é um documento que a gente tem que aceitar de todo modo, porque ele não vem posteriormente, mas sim para infirmar os fundamentos. É porque eu estou vendo aqui no alto, no orçamento aqui, reporta que o
contribuinte não entregou nesta delegacia da Receita Federal a documentação hábil solicitada a intimação regular que comprovasse efetivamente como verdadeira a informação da área declarada como utilidade para exploração extrativa autorizada pelo IBAMA de acordo com o plano de manejo na ITR declarada. Aí ele vem. Foi entregue a esta delegacia apenas a cópia do plano de manejo florestal sustentado, protocolado no IBAMA em 96, entretanto, sem os respectivos laudos técnicos anuais emitidos pelo engenheiro agrônomo florestal responsável pelo acompanhamento e cumprimento do cronograma, para que se comprove a manutenção da aprovação do plano de manejo até a data do fato gerador do ITR. Foi solicitada a complementação dessa documentação, mas não houve a resposta do contribuinte. Então, de certa forma, a fundamentação do auto aqui, ele questiona a falta desses laudos de acompanhamento do engenheiro. O laudo está nas folhas 51 a 53. Isso. Aí o laudo vem com a impugnação daí, né? Isso. Não foi apresentado para fiscalização, mas veio com a impugnação. O documento que está nas folhas 47 é até o pedido que a Maranhão Agropastoril tinha feito, que ela chama Mapisa, em relação ao plano de extração, que é denominado Mapisa 1. E depois a DRJ entendeu que Mapisa 1 era uma fazenda, um imóvel. Na verdade, é uma das etapas do programa. É uma Mapisa 2. E aqui ele faz referência a Mapisa 1, né? É. Você vai na fazenda Mapisa. Isso. Que até ele coloca no lançamento, ele coloca Fazenda Mapisa 2. Só que não existe a Fazenda Mapisa 1 e 2. Existe só uma fazenda e os planos são separados em plano Mapisa 1 e Mapisa 2. São as etapas do plano de manejo. Projeto de manejo florestal, isso, a Mapisa e Bitumas, florestal. Laudo técnico sobre a capacidade de uso do solo. É esse laudo aqui que a fiscalização questiona lá.
está vendo mais alguma coisa no processo, Francisco? Estou correndo aqui. A decisão está em qual página? Qual foi a decisão da DRJ? 552 a 557. É no penúltimo volume, no final do penúltimo volume. São 5 volumes o processo, no quarto volume, no final do quarto volume. Francisco, quer uma vista de mesa desse processo para dar uma olhada com mais calma depois? Não, eu estou concluindo já, estou concluindo aqui.
Dani, quando o Francisco acaba de concluir, eu vou fechar a janela dele, começou a chover, tá? Um minutinho. Eu vou acompanhar. Já está em condições de votar, vai acompanhar. Esperar só o Rafael, desde já retoma. Pronto, estou aqui. Esse processo de 4 horas. Esse processo foi de 4 horas só? Eu não tenho certeza, mas acho que sim. É isso aí. Só um pouquinho. Vamos lá então. Francisco, você então acompanha a relatora, é isso? Acompanho. Gregório, como vota? Acompanho. Márcio? Relatora. Renata? Acompanho também. Rafael? Relatora. Luiz? Relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, em relação ao item 269 da pauta, da contribuinte Cosima Siderúrgica do Maranhão Limitada, Cosima Siderúrgica do Maranhão Limitada, item 269, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos passar para o item 270. São 6 itens do mesmo contribuinte, do contribuinte João Quirino Ferreira. Você vai seguir na ordem da pauta, Luiz? Ou você vai alterar a ordem? Cheguei! Chegou chegando. Você vai seguir a ordem da pauta? Vai começar pelo 270? Cheguei a ordem. Siga a ordem, né? Então, colegas, a gente vai fazer o julgamento agora do item 270 da pauta, do contribuinte João Quirino Ferreira. Este e os próximos 5 processos são todos desse contribuinte, João Quirino Ferreira. Item 270, pode começar, Luiz. Eu vou fazer uma análise assim, bastante breve, porque refere-se ao mesmo imóvel rural, do mesmo NIF. É o 6330175. Muda apenas os anos calendários. Em todos esses processos, antes mesmo de eu entrar aqui na espécie, digamos assim, há um fato superveniente que eu superei em todos eles. Mas eu entendo que deva ser analisado preliminarmente, porque envolve uma possibilidade de inexistência do lançamento. No meu entendimento, eu superei esse evento, mas eu preciso saber o colegiado como vai se comportar. Então, por economia processual, para que eu gostaria de submeter esse evento. Esse evento é o seguinte, presidente. Em 2016, isso o contribuinte trouxe isso já de sede de redução após o recurso voluntário. O NIF, objeto de lançamento, os 6 lançamentos, ele foi considerado uma inscrição indevida pela própria Receita, mediante um despacho decisório, lavrado em 17 de julho de 2016. Nesse processo está na folha 227. Nessa situação aí, ficou lá configurado que foi uma bicorreção do CNJ, tá? Do ministro Gilson Dipp,
Gilson Di, determinou que fez a correção cartorial e determinou que fosse excluído a inscrição do NIF, pelo fato do imóvel não ser propriedade do recorrente por tratar-se de área indígena. E, todavia, o contribuinte ele vinha declarando a titularidade normalmente, até 2010. Aí saiu esse ato de correção do CNJ e, por força desse ato, ele provocou a administração e a administração cancelou o NIF. Esse cancelamento do NIF, ele, apesar de ter sido em 2016, mas a decretação do ato correcional foi feito, a exclusão do cartório foi feita em 2010. Em 2010. Aí, por esse fato, eu considerei assim, que não seria extinto, mas seria ex-nunc, seria a partir do momento em que foi cancelada a inscrição. Aí, como é uma matéria relevante para o procedimento do processo, eu vou submeter, eu entendo necessário submeter ao colegiado para entender, para ver qual o funcionamento do colegiado e se pugna pela retroatividade da inscrição, assim, da nulidade da inscrição desde ab initio, ou se considera a partir do ato correcional, quando foi excluído lá do cartório. Bem breves palavras, é esse o evento bem relevante que eu queria citar. Aí eu gostaria de submeter ao colegiado e ver a opinião dos demais. Eu estou abrindo aqui, Luiz, o processo para dar uma olhada nesse despacho. E exatamente, ele está na última folha, Gregório. A última folha do processo. Ele está lá, 227, tá? Tem um despacho decisório da unidade, e ela se reporta exatamente a esse evento. É com base nesse ato do CNJ que a Receita Federal procedeu ao cancelamento da NIF, da inscrição do NIF, no caso, né? Aí teria que citar na folha 2, começa na folha 2, o despacho na folha 227. Foi da Lavra da DRF Marabá, SARAC número 130/2016. Exatamente, ela cumpriu uma decisão determinada pelo Corregedor Nacional de Justiça, ministro Gilson Di. Ela diz aqui do pedido de providência em número tal. A data do registro de cancelamento na certidão cartorária é 17 de setembro de 2010. Frisando que todos os lançamentos foram anteriores, aliás, todos os anos calendários são anteriores a essa data. Todos os anos calendários. Alguns lançamentos foram constituídos antes dessa data também, né? Ele queria aqui um por um, mas os que eu me lembro, todos eles foram anteriores a 2010, ao aperfeiçoamento do lançamento. Eu gostaria que a turma... inclusive, a previsão normativa, na época, era a Instituição Normativa RGB 1467, 22 de maio de 2014, que um dos requisitos para o cancelamento da inscrição é exatamente a inscrição indevida do imóvel rural. No artigo 25, inciso 8º, é transcrito no documento do despacho decisório da Delegacia da Receita Federal. Aí a dúvida é assim, que o questionamento que se abre é se teria efeitos ex-tunc, ou seja, retroagiriam desde o início, ou
mesmo considerando que o contribuinte apresentou declarações, ou se ela partiria a partir do momento do artigo 2010, ou seja, a partir do exercício 2011, meio de 11 2011 já não existiria fato gerador. Em relação a partir de 2011, para mim não teve nenhuma dúvida, né? Aí ficaria o colegiado se pronunciar acerca da retroatividade. A DRJ não conheceu da impugnação por intempestividade, né, Luiz? Aí aqui já tem um outro desdobramento, né? Tem a intempestividade, mas essa questão aqui, para mim, ela está acima desse aspecto, e tem outro aspecto também, que é a decadência, né? E que potencialmente o lançamento estaria... assim, potencialmente pode haver decadência, porque um lançamento de se reporta no calendário de 2006, e ele se aperfeiçoou apenas em 8 de 12 de 2011. E o contributo... A tempestividade. Mas você não apreciou a tempestividade da impugnação, né? Porque é um item do recurso. Ou chegou? Não, né? Não, porque eu estou procurando diligência para ferir se tem decadência, porque se tiver decadência, aí eu não vou nem olhar. Eu estou dando uma olhadinha nos outros, sem ser essa proposta de resolução. Você está colocando esse tema, mas lá no voto você não enfrentou ele, né? No voto, como ele não faz parte dos recursos voluntários, eu posso até colocar depois. Como ele é uma matéria relevante, como eu superei essa questão, e ele pode, eu não sei se não tenho bem certeza se eu não enfrentei. Esse aqui com certeza não. Nos outros, eu faço minha remissão, em todos os votos eu faço remissão excedente, todos eles. Independente da vida ou não, todos eles eu faço remissão no corpo do relatório. Eu preciso só ver aqui. O contribuinte aqui, eu sei que não é, você não está lidando com a intempestividade da impugnação, né? Mas ele apresentou aqui a impugnação quase 2 anos depois, né? Ele tinha um prazo de 30 dias, apresentou... Porque aí tem outra alegação, né? Ele explica aí por quê, mas eu não analisei isso ainda não. Até porque ele está reclamando que foi mandado para o endereço do imóvel rural, do qual ele, pelo que eu pude deduzir, ele não está mais lá. Ele queria que fosse enviado para o endereço da pessoa dele, pessoa física, está lá no bairro da pessoa física. Mas isso é a questão que sempre assim, essa limpeza, eu quero primeiro resolver esse problema do NIF, porque ele é que vai determinar se ele vai conseguir ou não o lançamento.
Eu abordei, Francisco, lá no fim. Nos outros eu abordei. Eu só não abordei nesse primeiro porque eu baixei em diligência. Mas nos outros eu abri um capítulo. Não, eu estou vendo aqui agora. Eu abri um capítulo e falei, sim. Estou vendo aqui. Falei e superei. Eu superei, eu entendi dentro da minha lógica que não seria, mas eu só não abordei nesse porque tem a decadência. Aqui eu estou convertendo em diligência, estou me passando nada referente ao processo. Já temos um funcionamento, doutor Gregório? Eu estou olhando aqui esse despacho decisório, e ele fala aqui, né, primeiro no relatório, que o contribuinte ele solicita o cancelamento do NIF, alegando inscrição indevida. Então, a inscrição lá na origem teria sido indevida. Aí ele vem no fundamento ele repete isso, ele estou falando da autoridade, né? Ele repete dizendo que o advogado requerente afirma que o NIF é o número tal for inscrito indevidamente. Então, quando ele estava falando inscrição, ele está falando lá desde a origem, desde sempre, e vai concluir que, com isso, fica caracterizada a hipótese, sim, for inscrito indevidamente em razão de a propriedade objeto do requerimento seja da União. Aí conclui a autoridade dizendo que, com isso, fica caracterizada a hipótese de cancelamento da NIF por inscrição indevida. Se é inscrição indevida, é inscrição desde sempre. Ele não fala aqui que o registro do NIF é indevido a partir do cancelamento na certidão cartorária. Ele fala que a inscrição do NIF é indevida não registro, né, a partir do registro no cartório. Que página dá esse despacho, Greginho? Vou dar uma olhada. 227, lá no fim, é o último documento, Renata, lá é o último documento do processo. Que página você falou? 227. 227, tá, peraí, deixa eu ver. É o último, mas é fácil de achar, é o último documento lá embaixo. Tá. Assim, eu considerei mais, como se diz, a depender da evolução da discussão, eu posso me adequar ao que o colegiado decidir, até para não gerar 6 votos vencedores, né? Se for o caso. Mas a minha tese seria, em um primeiro momento, como ele vinha apresentando, eu só entendi que esse documento só teria uma natureza desconstitutiva, porque, na verdade, esse ato correcional foi de natureza desconstitutiva, da propriedade, pós-domínio, a partir da data em que foi baixado na certidão. Mas esse é um funcionamento, no primeiro momento eu fiz essa leitura. Mas pode ser, até mesmo dos argumentos que sejam trabalhados aqui. No despacho, ele não faz essa vinculação, né? Não faz. Na verdade, é um ato correcional. Ele diz, olha, é indevida a inscrição. A inscrição é indevida. Se a inscrição é indevida desde sempre. Desde quando ela foi feita. Quer dizer, nunca deveria ter sido feita. Nunca deveria ter sido feita, exatamente. Ele trouxe isso bem depois, quer dizer, é um fato superveniente, mas que ele só trouxe depois porque a decisão só foi bem depois também, né? Em 2016 foi trazida essa alegação. O Greg tem razão, é isso mesmo. Perceba que é um documento gerado pela própria Receita Federal, né? E ela se baseia numa questão normativa da Receita. Então, são documentos a única questão, assim, não, em termos do trato, assim, legal, digamos assim, do
despacho dos autos, ele é irretocável. O fato que eu trouxe para a discussão é quanto à retroatividade ou não. Mas, é como eu disse, é para construção argumentativa, eu não trouxe um texto fechado. Se a depender do que o colegiado pugnar, eu vou seguir a maioria. Porque até seria... Temos uma decisão? Qual que é o teu voto, Luiz? É como eu falei, eu falei anteriormente, eu combinei por entender que tem essa decisão do ministro, do CNJ, foi de natureza desconstitutiva, e como ele vinha apresentando declarações de PR, ela valeria a partir da data que foi baixada o cartório. O Gregório tem uma posição que é bastante defensável, por sinal, tem grande razoabilidade, de que seria desde o início. A leitura que você deduz quando você vê a expressão de inscrição indevida. Se ela é indevida, foi indevida desde sempre, né? Não foi agora. Tá certo? Eu trouxe esse outro ponto de vista, como são os dois opostos. É o da retroatividade ou não. Por isso que quando eu comecei o discurso, eu comecei a falar nisso. Retroatividade, ou se o colegiado acha que é retroatividade ou não. Por que esse aspecto é relevante? Porque ele resolve todos os 6 processos, tá? Eu não preciso entrar na espécie de cada um, né? Todos eles têm esse documento. Tá. Mas qual que é a tua conclusão? Cancelar o lançamento? Não, olha só, é isso que eu falei. Eu trouxe um texto, no sentido, se eu fosse... eu considerei que o meu efeito traria pelo fato exatamente da não existir retroatividade. E sendo assim, eu votaria por não conhecer o recurso voluntário, porque ele estaria, como se diz? Intempestivo. Não, mas esse aqui não tem intempestividade, não. Sim, tem, os primeiros três, né? Tem intempestividade. Esse recurso aqui, ele é intempestivo? Não é esse não. Eu estou vendo... A impugnação, sim. A impugnação, esse primeiro aí foi o que eu... Sim, eu estou lendo outros da frente aqui. Esse é o 553. Esse é que eu propus a resolução para aferição de decadência. Esse, só tem esse. Aí os outros são diferentes. Os outros não têm decadência, né? Não tem nada de falar de decadência. Mas o que se resolver nesse, se o fundamento for esse daí da não retroatividade, ele resolve todos os outros. É a mesma situação. São muitos anos calendários. É por isso que, pela relevância do documento, eu trouxe ele para o colegiado apreciar em primeiro lugar isso daí. Porque ele tem nessa peça, quando chegar lá no fim, a ver essa discussão que está vendo agora, né? A gente ganha em escala isso aí. Nesse processo específico, eu estou cobrando pela diligência, até pela jurisprudência que a gente já formou aqui, né? De que o material de ordem pública tem o efeito translativo do recurso voluntário, acompanha o efeito translativo, e no entendimento sobre apoiadores, até porque se está decadente, é irrelevante que seja. Mas nesse aqui, a impugnação, porque não era nem para ter havido lançamento. Mas nesse aqui, você vai votar por cancelar o lançamento ou para baixar em diligência? Perceba. Não, isso aqui é isso que eu estou falando. Eu trouxe a minuta para a discussão argumentativa, para a construção argumentativa com o colegiado. Eu trouxe uma sinalização, estou sinalizando isso aí. Mas se o colegiado entender... Mas eu preciso saber se eu vou lhe acompanhar ou não. Não, eu preciso saber se você vai divergir ou não. Deixa só, eu acho que assim, o Luiz, todos os votos do Luiz, é entender que ex nunc, não retroage. Foi o que eu falei no começo. Isso, exatamente. Então, os lançamentos são válidos. Agora ele se propõe, se o grupo todo entender o contrário, ele se propõe mudar o voto. Isso, por quê? Se eu for vencido, serão 6 votos vencedores. Aí não faz sentido uma pessoa fazer 6 votos vencedores quando a tese
a outra tese é bastante razoável. Se fosse um absurdo, eu manteria. Mas a outra tese é razoável, por isso que mais pessoas pronunciando. Com certeza que é, mas eu também entendo que o lançamento foi perfeito, estava registrado certinho e foi desconstituído a partir de uma certa data. Eu te adianto que eu te acompanho, como está. Certo, então a gente vai votar primeiro a validar a retroatividade ou não do espaço sonoro, tá? Porque ele vale por 6. Se ele vale por 6, viu, Francisco? 6 processos. Como é? Então, esse aspecto da retroatividade, ele vai dos 3. Então, eu entendo que é interessante que seja votado em primeiro, porque já repercute nos demais. Aí depois que isso aí for resolvido, ou não, né? Aí a gente vai entrar na espécie, cada um. São todos anteriores. Entendeu? Cada um tem uma situaçãozinha diferente. Vamos votar, presidente? Votar o quê? A retroatividade ou não do despacho decisório da delegacia, se ele vai considerar a inscrição desde sempre, indevida desde sempre, ou só a partir da desconstituição do cartório, pelo ato convencional. E eu quero que seja um funcionamento colegiado. Uma preliminar dentro do mérito. É a preliminar das preliminares, porque é legitimidade, né? Se nunca foi dele, o lançamento não era para ter existido. Se foi dele até 2010. Vocês compartilhar esse despacho, Luiz, eu vou fazer o seguinte: nossa manhã vai ser virada em vista de mesa. Eu vou pedir vista de mesa esse processo aqui. Mas é isso que eu estou falando. Você tudo bem, você vai pedir, mas a questão, você chegar ao fim, o ponto crucial é esse, se é retroativo ou não. Foi isso. Se a Amorim entender que é retroativa, se não é retroativo, pode já estar por onde. Se a Amorim entender que não, aí eu para evitar a economia processual, eu me adapto ao colegiado. Isso aí. Mas você vai pedir para os primeiros dele, mas você vai chegar no mesmo ponto. O ponto é esse aí. O ponto é esse. Se a gente vai dar retroatividade ou não. Eu acho que para saber se isso aqui é retroativo ou não, a gente precisa baixar a inteligência para saber o motivo desse cancelamento. Ele alega que é indígena. Olha o que ele fala. Ele, na petição ele esclarece, né, que ele comprou o imóvel, fez a vistoria aérea, do imóvel e tal, comprou, registrou a compra e venda, a aquisição do terreno, só que quando foi tomar efetiva posse do imóvel, viu que era uma área ocupada por indígenas, que não conseguiu tomar posse, que os índios ameaçaram, aquela coisa toda. Ele viu que ele foi enganado, que ele foi ludibriado, ele usa essa expressão aqui, que ele foi ludibriado. Então, procurou desfazer o negócio, Sim. Conseguiu fazer o distrato em julho de 2004, instrumento particular de distrato em julho de 2004. Porém, como o requerente já havia providenciado o registro da escritura pública no cartório em 2002, ele foi procurar registrar igualmente o distrato no cartório. Só que ele não conseguiu, no curto espaço de tempo, registrar o distrato no cartório, porque a pessoa com quem ele tinha negociado já tinha sumido o mapa. Daí ele teve que recorrer à justiça, e aí em agosto de 2006, a desembargadora corregedora da justiça determinou, através do provimento número tal, o bloqueio de todas as matrículas de imóveis das áreas superiores a 2.500 hectares e, posteriormente, o ministro Gilson Dipp, Corregedor Nacional da Justiça, determinou o pedido de providências, o cancelamento das mesmas matrículas, conforme certidão de CRN número tal. É isso? Então, assim, exato. e toda a alegação dele bate, tanto que o registro foi cancelado, a inscrição foi cancelada, como devida, porque é terra indígena, é terra da União. É isso que eu estava O imaginando. instrumento particular de distrato é de 2002, muito antes aqui do exercício, aqui é exercício de 2006. E veja, a alegação do contribuinte procede que a inscrição foi cancelada. Eu imagino que, de fato, o motivo desse provimento
Gilson Dick, imagino que porque deve ser terra pública que pertence a indígena. Sim, terra da União. Terra da União. O interessante seria saber o motivo para saber exatamente a retroatividade ou não, porque sendo isso, efetivamente retroativo, porque aí é uma terra que já não podia ser vendida, e é um registro que, obviamente, ele o registro não podia ter sido feito nunca, não podia nunca ter sido vendido. Agora, o que causa espécie, Renata, é que mesmo ele sabendo disso, que a terra era do União, ele continuou, mesmo sem sequer ter a posse, mas você sabe, ele sabia? Ele continuou fazendo a declaração de terra, hein? Ele continuou fazendo a declaração de terra. Esse é o contraponto a isso aí. É porque mesmo ele sabendo disso aí, ele não tinha a posse, tinha propriedade porque estava registrado, né? Mas tinha propriedade porque estava registrado. Mas sem ter a posse, ele continuou declarando. E veja bem, todos os infrações são anteriores a 2010. Quer dizer, desde 2002, conforme o Gregório relatou muito bem, ele já sabia desse evento. Quer dizer, não era sequer para estar apresentando declaração de aí a gente não está na cabeça do contribuinte para saber por que ele continua declarando, né? Formalmente, no cartório, o imóvel ainda era dele, né? Formalmente, no cartório, o imóvel ainda dele. Formalmente, sim. É isso que eu falei. Formalmente, o registro no cartório só ele poderia, Luiz, ter sido orientado pelo contador, por um advogado, olha, fica declarando, porque se você não declarar pode acontecer isso, né? De fato, o que o Gregório falou tem razão, a gente não tem como ficar muito na cabeça do contribuinte nessas horas, né? Não, nem eu estou querendo entrar na cabeça de ninguém, eu estou só relatando fatos, eu estou dizendo que mesmo assim foi dito. Mas o dentro que é pedivicha de Não, querem votar? Mas eu acho que isso sugere votar? desde sempre, realmente, não podia. Então vamos votar, porque acho que já está bem discutido. Mas, Luiz, qual é o seu voto? Luiz, da mesma forma que eu não conheço de alegação de decadência no recurso, quando o recurso é intempestivo, tá? Eu não conheço do recurso, né? No caso aqui, o contribuinte, ele alega, a DRJ não conheceu da impugnação, o contribuinte alega que a impugnação era tempestiva. Eu vou verificar ali se realmente a impugnação pelo que eu vi ali, parece que ela é intempestiva mesmo. Aí sendo intempestiva, o meu voto é por conhecer parcialmente do recurso voluntário, na parte de negar provimento. E só, eu não vou entrar nisso. Dá até para colocar uma observação no voto, quando da execução, atentar para essa situação, alguma coisa assim. Não, mas aí eu não vou conhecer. A gente tem que sair daqui já com a decisão. Se vai, pode ser por maioria, né? Eu não vou acompanhar esse entendimento, tá? Não, mas vamos começar a votação começa com o Francisco, né? Ele já manifestou, né? Vocês fiquem à vontade, tá? Vocês fiquem à vontade. E eu estou mais à vontade ainda para adaptar a tese vencedora, porque realmente a tese da retroatividade é bastante razoável, plausível. Então, vamos votar primeiro essa questão, porque essa questão é a questão universal por a questão comum por 6 processos. Porque se combinar pela retroatividade, ele não vai entrar nem na espécie dos demais. Né? Isso referir a entrar em espécie. Eu acho que essa matéria é relevante porque ela decide ali de uma maneira global, assim, né? Isso. Luiz, desculpa só um instantinho. Já que essa questão é uma questão meio de mérito, né? Essa questão aí vamos dizer assim, da posse da terra, da propriedade ou não seria interessante você primeiro julgar o recurso voluntário e dizer se é ou não tempestiva a impugnação? E aí, independente do seu... Se for retroativo, não precisa mais olhar nada. Agora, para que vai a indenização? Porque aí você diz assim, de fato, a impugnação intempestiva, não cabe conhecimento, eu nego provimento ao recurso voluntário em relação a essa parte, todavia, tendo em vista o documento... Aí você segue, não seria mais não, eu acho que não, eu discordo. Mais processualmente falando, porque eu acho que se a tese for vencida da retroatividade, eu já começo por ela. Repara que você não vai jogar, você não vai... Você vai colocar o que no voto?
Eu vou colocar que por ser indevida, por ser indevida descrição, o lançamento... Você não vai dizer que não conhece do recurso, você não vai julgar o recurso, não vai dizer que dá provimento, não vai dizer que não é provimento. Como é que vai ficar? Eu vou dar provimento no sentido de considerar se prevalecer essa tese, de considerar que a inscrição é indevida e por ser indevida... Mas para dizer que dá provimento ao recurso, você tem que primeiro conhecer... Sim, é claro, eu fazer o conhecimento do recurso. Só que daí você não tem que devolver para a DRJ? Não, a contribuinte apresentou razões complementares ao recurso e razão de falta superveniente. Totalmente possível. O despacho é bem posterior ao recurso. Quando veio o despacho, ele trouxe o processo. Nem a DRJ sabia desse documento. A gente conhece esse fato superveniente e dá provimento ou não. Exatamente. Nem a DRJ sabia. Sim, mas peraí. Isso aí seria de ofício. Tudo de ofício. Não é de ofício porque tem um pedido dele lá. Ele pede isso. São razões complementares que ele tomou conhecimento depois. Superveniente. É superveniente. Não é de ofício. Ele pediu. Não. Se ele de ofício, se ele não tivesse trazido, ele tivesse descoberto. Aí era de ofício. Mas ele pediu isso aí. É que é de ofício, porque se vocês entenderem que a impugnação era intempestiva, não é de conhecer o recurso. Vocês não conhecem do recurso e conhecem de ofício esse documento, né? Não é assim? Todas as impugnações são intempestivas, não é isso? Todas. Mas ele argumenta por quê. Ele explica porque todos eles foram os lançamentos foram por via vitalícia. O lançamento exatamente porque ia para o endereço da fazenda que ele não estava lá. Estava em terreno indígena, ele não estava dentro da fazenda. Ele nunca esteve na fazenda. Mas isso aí não afasta, né? Não afasta a intempestividade, porque aí o endereço do imóvel é o da fazenda mesmo, né? Ele pode até eleger outro, mas aí seria... O endereço dele era o da fazenda, ele não tinha o endereço dele. Ele disse que deveria ter sido considerado o endereço da cidade. Mas qualquer outro endereço, a não ser o da fazenda, é de eleição. Se ele não eleger, é o da fazenda. Né? Eu já estou pensando diferente. Eu já estou pensando em tratar da intempestividade. Reconhecer a intempestividade e não mas e parar por aí. Mas quando a gente fizer isso, atuar e manter o lançamento, a gente está desconsiderando um ato correcional do ministro, né? Eu acho mais prudente. A gente está desconsiderando um ato do ministro. Execução, a PGFN a própria Receita Federal assumiu que é indevida a inscrição, fica temerário a gente passar por cima do ato de correção, né? Não sei, ora, mas se o recurso é intempestivo, se eu estou reconhecendo a intempestividade, eu não estou julgando o mérito. Mas não é o recurso intempestivo. Nem abriu o envelope, né? Nem abriu o envelope, nem sei o que tem lá dentro. Mas aí a saída seria ir pelo caminho que o Dente falou, conhecer das razões suplementares, se for para apreciá-las de ofício. Porque não dá para simplesmente para fechar os olhos e esquecer o despacho dos olhos do... Não, mas se eu não conheço da intempestividade, e se eu não conheço do recurso por intempestividade da impugnação, ou conheço do recurso especificamente sobre a preliminar de tempestividade e nego o provimento. Aí devolve para a DRJ vai apreciar esse documento de repente. Vai estar nos autos, ela vai ter que emitir uma nova... Não, se você conhecer a tempestividade, né? Se disser que é tempestivo, né? Devolve para a DRJ vai reapreciar o caso e aí ela pode reapreciar com esse documento aí. Não, mas esse documento aí não reflete nada de tempestividade. A alegação dele da tempestividade é a questão do segundo endereço. Foi para o imóvel. Então, não, mas se a gente eu não conheço desse documento aí. É que se a gente entender que a impugnação era tempestiva,
Não, ela é intempestiva. Eu conheço do recurso, já que a impugnação é intempestiva, mas ela é questionada a nível recursal, eu conheço do recurso para analisar essa alegação de tempestividade da impugnação. E nego o provimento e mato por aí. Eu também acho que esse é o caminho. E você vai desconsiderar o despacho da unidade que cancelou a inscrição? Não, o recurso eu só analisei isso daí. Mas ele não está no recurso, ele é um fato superveniente, ele não está no recurso. Não, eu sei, mas veja bem, se ele estivesse no recurso não mudava nada. Para mim não mudava nada, porque eu iria conhecer do recurso para analisar previamente a tempestividade. Se eu superasse isso daí, aí eu enfrentava as outras questões recursais. Mas no caso aí, comprovada você já mostrou que é intempestiva a impugnação, eu não avanço além disso daí. Eu não entendo que seja, porque se fosse uma decadência, beleza, agora eu reconheço, eu não conheço de ofício, mas reconheço de ofício a decadência. Sabe, isso aqui é mérito. Esse cancelamento da matrícula, isso é mérito. É mérito, exatamente, é mérito. Analisar, mesmo ele tendo alegado, por causa da intempestividade da impugnação. Isso, exatamente. Isso aqui é mérito, não é matéria de ordem pública. Exatamente. Só que... Então, no meu ponto de vista, a princípio, eu estou pensando aqui, é não passar a nossa tempestividade. Renata, se confirmar a intempestividade, né? Renata, se o cancelamento da matrícula é mérito, mas o cancelamento da matrícula não tem muita relação com a matéria tributável propriamente dita, se tratando do IDR. No final das contas, o que ele está alegando é ilegitimidade, ele não é o sujeito passivo. Não, mas mesmo... A gente acabou de julgar um processo assim, ilegitimidade. O que ele está alegando é isso, no final das contas. Mas se a gente for por isso, a gente vai dizer que tudo é matéria de ordem pública, porque tudo, no final das contas, impacta no crédito tributário. Então, matéria de ordem pública é decadência, legitimidade, tempestividade. É isso que está legando, sobre essa linha, a gente vai acabar entendendo que tudo é matéria de ordem pública, porque ao fim e ao cabo, tudo vai dar no crédito tributário. Não, mas o raciocínio é esse. O critério é esse, que tudo vai dar. Eu estou falando de matéria de ordem pública, tais como decadência e legitimidade passiva. Ponto. Isso é matéria de ordem pública. O Gregório fez o recorte exato. O que ele está questionando, na verdade, quando ele trouxe lá, quando ele pugnou quando ele trouxe aquele despacho decisório, na verdade, ele está ali dizendo que não é parte legítima para estar no polo passivo, porque a terra não é dele, não é propriedade da terra. Mas a gente está falando de legitimidade de parte, isso é matéria de ordem pública. Então, aí você acha que a gente não vai apreciar porque a impugnação é intempestiva? Não, não é isso, eu já superei isso. Você não devia estar aí a hora que eu falei. Não, a gente precisa ter o processo válido. Refletir sobre isso, a gente precisa ter o processo válido. A gente precisa ter, porque sendo matéria de ordem pública, a gente tem um processo válido, não precisa que o réu tenha alegado, o impugnante tenha alegado, porque sendo matéria de ordem pública, nós, julgadores, podemos analisar. O que a gente não pode analisar é a matéria de mérito. E me parece que isso está me parecendo que é uma matéria de mérito, que é o cancelamento aí é a matrícula do imóvel. Assim, agora, à primeira vista olhando, está com cara de matéria que é suscitada no mérito. É mérito. Exatamente. Ele não está pedindo, peraí, Renata, ele não está pedindo cancelamento. Peraí. Ele não está pedindo o cancelamento da matrícula. Ele está noticiando que a matrícula foi cancelada. Ele está mostrando que a matrícula foi cancelada. Mas isso me parece que é um argumento de mérito. Se a matrícula foi cancelada, como ele prova que foi, a questão não é a questão de mérito, a questão que ele não é mais o sujeito passivo da obrigação tributária. O entendimento do Luiz, se a matrícula foi cancelada, perdeu o objeto do lançamento. O argumento dele, desde a impugnação, inclusive, porque ele trouxe isso na impugnação, e mesmo a impugnação sendo intempestiva da RJ, portanto, poderia conhecer desse argumento, o argumento dele, no final das contas, eu não sou sujeito passivo dessa relação jurídico-tributária, não sou sujeito passivo. Ele alegou isso na impugnação, ele alegou isso no recurso voluntário,
Aí, em série de razões complementares do recurso voluntário, ele fala, ó, eu tanto não sou sujeito passivo, que a inscrição foi cancelada. Tá. Eu tenho, como o Renato colocou, já nessa, acho que foi agora à tarde, foi na parte da manhã. Não, essa sobre esse ponto de vista, tá certo. Como a Renata colocou, essa reunião dessa semana ela está sendo de avanços e retrocessos para refletir, avançar. Não, gente. E eu vou o que eu estou falando que é em relação exatamente ao voto. Eu andei refletindo um pouco também, e até em função dos votos de livro caixa que eu fiz, de referência a você ter espaço de elasticidade, a hora pensa de uma forma, a hora outra, porque isso é necessário, isso não é. Então eu criei alguns parâmetros para lá, e para cá da mesma forma eu trouxe isso. E para evitar da gente ficar, daqui a pouco tudo é matéria de ordem pública, porque há uma subjetividade nessa definição. Não, eu já acompanhei. Não, mas aí é de cada, vai do entendimento de cada um. Eu já votei, entendendo matéria de ordem pública, eu fiz a legitimidade passiva, no caso há algum tempo aí, mas hoje refletindo, eu de ofício como matéria de ordem pública, eu vou definir por decadência, porque decadência está instinto o direito de lançar. Não teve um erro ali material ou formal, é o direito de lançar. O restante eu vou encarar dentro do recurso, do que foi pedido. E aí eu vou definir meu voto, eu já defini meu voto, então por isso que eu trouxe para a discussão. Eu vou encaminhar o voto seguindo o critério de matéria de ordem pública e legitimidade passiva. Não, tem razão, concordo. E a legitimidade passiva, porque ele reclamou com o Gregório em fatos bem os anteriores, o que ele está querendo dizer, na essência, e disse, e de forma explícita, é que não é sujeito passivo da obrigação tributária que está estabelecida. Se ele não é, ele está alegando o quê? Que não é parte legítima, ele está alegando ilegitimidade. E como eu entendo que ilegitimidade passiva é matéria explícita, tem no CPC, condição da ação, tem tudo que é canto, né? Em todos os tipos de órgãos legais, eu vou reconhecer que ele não é parte legítima e vou, como se diz, dar provimento ao recurso, cancelar de ofício os lançamentos. Ou seja, Luiz, ela está confirmada a intempestividade, não está? Se chegasse lá, você confirmou a intempestividade. Até a intempestividade está traduzindo em todos eles. A intempestividade está em todos eles. O endereço era da fazenda. É só para facilitar, porque assim, se você analisasse, discutisse primeiro, conhecer o recurso, perfeito, só para que chegue a intempestividade, e depois votar disso e passar para outra, talvez ficasse mais. Porque aí daria mais espaço para as razões, né? E não afasta o seu voto, né? Mas primeiro reconhecer o recurso para analisar a intempestividade. Vamos ver, então eu vou ler o voto nessa sequência, apesar de estar aí, eu vou ler os nomes diferentes. Eu vou aqui ao seguinte: no juízo da necessidade de recurso voluntário, conforme já relatado, não consta dos autos, eu estou no 553, não estou no 487, deixa eu. Porque são todos iguais, aí eu estou mexendo um, mexo no outro. Deixa eu ver aqui. Eu leio de um, né, praticamente leio do outro, mas eu vou ler do 270. Essa discussão, para mim, foi interessante porque esclareceu o ponto de vista. Agora, dizer que a legitimidade passiva na matéria de ordem pública é meio complicado. Agora, nesse primeiro 553, eu inicialmente estava combinando por cometer em diligência, eu trouxe o seguinte. Não, mas não vai ter diligência, né? Não, esse aí mantém, Luiz, não? Esse aí mantém a decadência não muda, né? Não, mas para mim a legitimidade passiva está acima da decadência. Então, mas eu não estou dizendo que tem decadência não, eu ainda ia baixar a diligência para saber. Não, eu sei. Não, porque no caso, se tiver decadência, a gente tem acompanhado isso aí, entendeu? Então, se tivesse decadência... Mas é isso que eu estou dizendo. Na minha cabeça, a legitimidade passiva era bem antes.
Porque se ele não tem legitimidade para estar no polo, tudo que vem na frente não interessa mais. É o meu ponto de vista. Então, nesse aspecto aqui, o recurso voluntário ele é tempestivo. Ele é tempestivo, esse primeiro, e atende aos demais direitos do Estado do governo. Quando eu vou passar para a apreciação, eu tinha feito uma narrativa de uma diligência. Só que eu vou agora apreciar a questão da legitimidade passiva, que é o que ele está reclamando pela legitimidade passiva. Esse aí, mas a impugnação é intempestiva desse aí também. Não. Aqui o recurso voluntário é tempestivo. Não, a impugnação. A impugnação é que é intempestiva. Sim, e ele no recurso, ele questionou a tempestividade da impugnação. Sim, estou dizendo. Sim. Porque ele tá questionando a tempestividade, porque ele está pedindo a nulidade da notificação postal. Eu acho que eu estou complicando, mas eu queria simplificar. É porque, assim, essa votação, do que eu estou vendo, eu e Dene vamos votar e matar aí na intempestividade. E vocês vão votar, a princípio, pela legitimidade. Vamos supor que só eu e o Francisco... Tá sem áudio, bem. Vamos supor que só eu e o Francisco votemos assim, tá? Conhecendo parcialmente do recurso voluntário, conhecendo apenas da questão da tempestividade e nessa parte negando o provimento, tá? Vamos supor que a turma toda entenda isso, que você inicie teu voto por essa parte. Aí acredito que dê por unanimidade. Daí vai ficar assim, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso voluntário, né? Conhecer parcialmente, conhecendo-se apenas a alegação de tempestividade, né? E nessa parte do recurso negar-lhe provimento. Todavia, contudo, porém, entretanto, né, vai ter uma palavra assim, tendo em vista a apresentação do documento de folha tal, tendo em vista, por maioria de votos, de ofício, reconhecer a ilegitimidade, reconhecida a legitimidade passiva do contribuinte, devendo ser cancelado o lançamento. Isso. Vencidos conselheiros Francisco e Dene. Pode ser assim? Acho que é a ilegitimidade resultante do cancelamento da inscrição, né? Mas não vai fazer a coleta de votos, não. Vamos fazer a coleta primeiro, né? Vamos. Tá, vamos lá então. A proposta é essa. Aí vamos votar. Vamos lá. Francisco, como você vota? Eu voto para conhecer parcialmente do recurso para analisar a tempestividade questionada, a intempestividade da impugnação. Só um pouquinho. Luiz, com relação à tempestividade, você conhece parcialmente e nega provimento, isso, né? Então você acompanha com relação a essa questão o relator, né, Francisco? Isso. Nessa questão aí, tá. Gregório. Veja, o que a gente julga aqui é recurso voluntário. Para mim, a petição posterior ao recurso voluntário é um complemento ao recurso voluntário, se integra a ele. Foi apresentado posteriormente porque foi um fato superveniente. Mas o tratamento que tem que ser dado é de complemento às razões recursais. Para mim, isso aí é claro como ar que eu respiro. Então, nesse sentido, eu votaria por conhecer em parte do recurso voluntário, conhecendo da alegação de tempestividade da impugnação e de legitimidade do sujeito passivo, né? E para dar-lhe provimento em relação à legitimidade passiva. E que só não seria de ofício a legitimidade. Acho que a diferença é só essa. Não seria de ofício, não. Luiz, você entende assim também? Exatamente. O Gregório está falando tudo que eu entendo. Exatamente isso aí que ele está dizendo. Você da alegação da tempestividade e da ilegitimidade passiva. Então, Francisco, vai ser assim, por maioria de votos, conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se da alegação de tempestividade e da legitimidade passiva. Isso, né? isso.
E nessa parte conhecida do recurso, foi negado provimento quanto à tempestividade e dado provimento quanto à legitimidade passiva. Precisa falar que foi negado provimento à legitimidade? Para nessa parte conhecida, dá-lhe provimento, dá provimento. Quando o contribuinte apresenta recurso que deduz lá 5, 6 matérias e a gente derruba o lançamento por causa de uma das matérias, a gente não fala que deu provimento em relação àquela matéria e negou provimento em relação às outras. Exatamente. É porque a história ficou mais simples. O Chico está sem áudio. Ô, Francisco, liga o microfone. Ele apresentou uma impugnação intempestiva, depois ele apresentou um recurso tempestivo, numa petição adicional que a gente conheceu e a gente não provimentou o recurso. Foi isso. Mas eu e dele, nós não estamos conhecendo do recurso nada além da alegação de tempestividade. Sim, aí vai ficar vencidos, Dene e Francisco, que conheceram apenas a alegação de tempestividade na impugnação, para nessa parte negar o provimento. Considerando que o Márcio, a Ana e o Rafael acompanham, né? A gente não viu eles, a gente está falando aqui e está subindo, cara. Eu estou achando engraçado só que a gente está dando o resultado e a gente ainda nem votou. Nem votou. Eu não sei ainda. Não, bem colocado, mas eu acompanho a maioria aí. Viu, Gregório? Veja, como a única decisão da DRJ foi quanto à tempestividade, a única coisa que a gente tem que apreciar do recurso é com relação à tempestividade. Não é de ofício, você não está reconhecendo de ofício a questão do... Porque a gente não vai... Não, porque ele trouxe de ofício para mim aquilo que eu reconheço sem o contribuinte alegar. Mas ele alegou. Você está conhecendo de uma matéria que não foi não foi analisada pela DRJ? Ele pré-questionou antes. E não dá para dizer que... Pré-questionado foi. Não foi apreciado pela DRJ. A DRJ parou na tempestividade. A DRJ parou na tempestividade. A DRJ não apreciou. Sim. Aí a gente vai apreciar uma matéria que não é que nem decadência, né? Paira aquela dúvida, retroage ou não e tal. Você acha que essa matéria é como decadência? Porque a gente acha que isso é legitimidade de parte. Que é matéria de ordem pública. E retroage ou não, aquela história. Rapaz, isso aí é o que eu falei naquela hora. Se a gente fizer em 2 votações, fica mais fácil. Faz uma votação, conhece o que é isso, beleza. Então, a segunda votação, reconhecer de ofício ou dentro da alegação, é uma outra votação. Que aí você separa, secciona e acaba essa discussão toda. Perfeito. Porque senão, assim, você só, apesar do Márcio ter falado, mas você só chega num dispositivo se negociar ele antes mesmo, assim, porque senão cada um vota de um jeito, né? Tá. Francisco, vamos tentar então, Luiz. Você usou a palavra-chave, negociar. Não use essa palavra aqui. Não, negociar que eu digo o texto. Negociar não, articular o texto. Isso. Articular, ficou melhor. Articular o texto. Mas daí vai ser o quê? A gente vai julgar o quê? Conhecimento do recurso. Integral ou só a parte, ou só a alegação de tempestividade? Tá. Então vamos lá. Luiz, você conhece o que do recurso? Eu vou conhecer da alegação da tempestividade e da legitimidade passiva. Eu vou seguir o raciocínio muito bem desenvolvido pelo Gregório, de que aquela... Na verdade, eu não tinha pensado nisso antes, mas o Gregório colocou muito mais propriedade. É que aquele documento, aquelas alegações comentárias, eles fazem parte, são parte integrante da conclusão do cara. Tá. Até inclusive porque ele já tinha falado isso antes na DJ. Só que a DJ não analisou porque não entrou no mérito do e ele traz aqui com muito mais reforço ainda, porque ele não só afirma, ele reitera o que ele tinha afirmado, como ele traz os documentos necessários para comprovar o que ele tinha alegado. Tá. Aí eu conheço da tempestividade, da alegação de tempestividade e da legitimidade passiva. Ok. Francisco, você acompanha o Luiz, o relator? Não, eu vou divergir. Eu conheço do recurso apenas quanto à alegação quanto à ilegitimidade passiva questionado lá da impugnação. Não, a tempestividade. Não, ele conhece a tempestividade. Perdão. Então ele conhece menor extensão. Então, isso, conhece menor extensão. Tá.
Na verdade, eu queria só corrigir aquela expressão do Francisco, que eu entendi que é particular, que ele falou que consegue uma palavra meio que estranha no contexto. Na verdade, o que a gente está fazendo é uma construção argumentativa. Isso, é. Construir uma argumentação. Eu estava pensando aqui, como é que deve estar no túmulo lá o Chiovenda, o Carnelucci, aquele povo lá deve estar tudo assim. Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui. Eles devem estar felizes porque o direito está se oxigenando. Todos ficam felizes com o amadurecimento, a evolução das ciências sociais, jurídicas, biológicas, físicas. Se a gente estancar um pensamento retrógrado antigo, a gente não vai andar como sociedade. Tá. Gregório. Não, Gregório já... Ah, não, Gregório, desculpa, desculpa. Gregório, você acompanha o Luiz nisso? Ele conhece a... Acompanha gênero, número e grau. Ok. Márcio agora. Acompanho até com coerência com o que eu botei mais cedo em relação também à legitimidade passiva. Ok. Renata? Eu acompanho, mudando de posição, depois eu explico por quê. Quando eu for na hora de voltar, rapidamente, sem comprar mais muito tempo. Tá. Rafael? Eu acompanho o relator. O relator. Ana? Acompanho. E eu acompanho a divergência. Tá. Então, por maioria de votos, acordos menos colegiados por maioria de votos, sem conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de tempestividade e da alegação... Tempestividade da impugnação, né? Isso. Tempestividade da impugnação, perfeito. E da alegação de ilegitimidade passiva. Ponto. E na parte conhecida? Negar proibido, né? Como é que você volta, Luiz, na parte conhecida? Agora, veja, conhecimento. Eu e o Francisco fomos vencidos. A gente vai ter que votar agora a parte... Vai. Sim. Não existe o voto neutro no contencioso. Eu vou me abster aqui de votar. Isso aconteceu em outubro, se eu não me engano. Eu me lembro que foram 3 teses, aí eu disse, eu preciso votar, Gregório. Pegou a primeira fase e volta a segunda. Você vai ter que dar a tua opinião. Foram 3 teses, aí fizeram votações sucessivas. Vencidos conselheiros Francisco e Dene, que conheceram apenas da alegação de imputabilidade. Ok. Dando seguimento, então. Só para, como eu sou o primeiro a votar, essa alegação de legitimidade, então a gente vai ter que votar contra ela e ela está no recurso, foi reconhecida como dentro do recurso. Eu vou negar, vou dar provimento a ela agora. Exatamente. E aí a sua consciência que vai dizer, né? Não, a prova está legal. Não, é porque é o seguinte, foi superada uma parte, aquela primeira parte, no momento que votou e a prova está no recurso, aí não é de ofício, ela está aí e está aprovada. E foi superado lá. Isso. Aí qual é a sua posição? Não, vai dar provimento. Se ela está no recurso, agora pode falar, Francisco. Se ela veio, deixa eu ver se eu estou entendendo correto. Se ela veio em fato superveniente junto com o recurso, a partir da informação que veio depois do recurso. Então ela se incorporou. A turma julgou, conheceu o recurso e conheceu dentro do recurso essa alegação. Isso. E eu tenho que votar isso daí, porque eu fui obrigado a votar agora em relação a isso aí, em função da decisão da maioria. Então, eu estou votando uma matéria que, em tese, está dentro do recurso e está aprovada nos autos. Está nos autos, não no recurso, nos autos. Está nos autos. Está no recurso. Está nos autos.
O complemento faz parte do recurso, ele está se reportando recurso. A alegação de legitimidade está no recurso, estava na impugnação, está no recurso, e ele trouxe um documento, em razões complementares ao recurso, em fato de ser, em decorrência de ser um fato superveniente, que confirma a alegação dele recursal. E ele só trouxe depois, porque a decisão da Receita foi bem depois, foi em 2016. Não tinha como ele trazer na época do recurso, ela não existia, né? Não, mas o meu questionamento é o seguinte, a turma votou e aprovou, decidiu que ela está dentro do recurso. Vai ser votado uma matéria recursal agora. Esse é o fato. Esse é o verdadeiro princípio do colegiado, né? O colegiado venceu na primeira votação e agora você se curva a maioria e precisa votar com mérito. Esse é o princípio do colegiado. Exatamente, eu não, como eu coloquei antes, eu não andei refletindo, eu não reconheço de ofício a legitimidade passiva, sem ela ser questionada. Agora, já que ela está dentro do recurso, a turma decidiu, entendeu e foi aprovado que ela está dentro do recurso, eu fui vencido, eu não, e há provas nos autos, e realmente está caracterizado o fato, aí eu acompanho o relator nesse ponto. Tá. Eu queria só deixar claro o seguinte, o que é que a gente está votando. Com a tempestividade, a gente não deu razão ao contribuinte pela tempestividade, quer dizer, pelo menos eu não dei razão ao contribuinte pela tempestividade, porque o endereço dele, as bases são distintas, o endereço dele está na base TR. Quando eu for aqui na parte conhecida, eu vou dar um provimento ao recurso para reconhecer a legitimidade passiva, só. Eu não posso dizer assim, apesar do Gregório que disse, não, para dar o provimento. Aí quem lê assim vai entender que a gente está entendendo que é tempestiva a impugnação. E não é. Então, eu estou dando provimento apenas para reconhecer especificamente a legitimidade passiva, porque é isso que resolve o coisa. E se deixar só solto assim, dando provimento, dá a impressão que as duas alegações foram providas, não foram. Foi provida só uma, que é a legitimidade passiva, que é a que resolve todo ali, resolve toda ali. Tá, você está negando o provimento contra a tempestividade e dando provimento contra a impugnação. Isso. Agora o que é que faz? E na parte conhecida, dá-lhe provimento para reconhecer a legitimidade passiva. Só isso. Só. Eu não preciso dizer que estou negando o provimento da parte da tempestividade. Quem lê vai entender que eu estou pegando apenas a legitimidade passiva. Certo? Você... E que não é de ofício, né? O grupo decidiu que é dentro do recurso. Cara, foi uma alegação recursal. Não é que a turma decidiu, está no recurso aí. Isso tinha que ser... Só que ele complementou a informação. Essa matéria, na verdade, ela foi questionada na impugnação também. Foi pré-questionada também. A todo momento ela está nos autos. A dúvida que eu trouxe, por isso que eu falei na construção argumentativa, é porque as duas vertentes eram atraentes, eram razoáveis. Eu trouxe uma, eu queria ter trazido o carro dali, mas eu queria ouvir o ponto de vista para outra, se ele me convenceu ou não. Eu restei convencido da segunda, que eu achava mais razoável, que é a primeira que eu tenho trazido. É por isso que eu falei na construção argumentativa, desde o começo, só no começo eu falei. Então o que é que eu votei, assim, concluindo, assim, a princípio, o que eu escrevi, conhecer parcialmente o RV, conhecendo a alegação da tempestividade, da impugnação e da ilegitimidade passiva. E na parte conhecida, dar o provimento para reconhecer a legitimidade passiva. Eu quero deixar claro, não, Luiz, eu estou só conhecendo a legitimidade passiva. Não, mas você não conhece a tempestividade da impugnação, não. A impugnação vai conhecer a intempestividade dela. Ela é intempestiva. Ele está conhecendo da alegação de tempestividade da impugnação. Ah, tá. Eu estou conhecendo a alegação de tempestividade da impugnação, porque não alegou que era tempestiva? Tá. Eu estou conhecendo essa alegação. Estou conhecendo também da legitimidade passiva. Aí eu só conheci isso aqui. Eu vou usar até a expressão, conhecendo apenas a alegação de tempestividade da impugnação e da legitimidade passiva. E na parte conhecida, eu vou dar o provimento para reconhecer a legitimidade passiva. Perfeito. Só isso. Mas você não vai... você tem que dizer se dá provimento à questão da tempestividade, não tem?
Tem? Não, não precisa. A parte conhecida, eu estou conhecendo só. Na parte conhecida, ele está dando provimento para reconhecer a legitimidade passiva. Nosso lançamento. Aí eu acho que é no dispositivo, Dani, que bota, no caso que nós dois, a gente reconheceu a intempestividade da impugnação. Não se preocupe não, vai aparecer seu nome lá dizendo que foi contra como construir isso aqui? No dispositivo aparece. Gente, vamos fazer o seguinte, ó. Essa é a decisão, então, né? Essa é a decisão. Eu vou Tem que ver como os outros voltam. Oi? Tem que ver como os outros voltam. Ah, não vou. Mas só volta dele, não? Não, eu já me manifestei, mas tem Rafa, Renata, Márcio e Ana. Já votou, né, Márcio? Não, Rafa já tem essa segunda parte, não. Tá, é com relação. Tá, então primeiro foi o conhecimento. Conhecimento. Conhecemos. Por maioria, a turma conheceu duas questões, né, duas matérias. A tempestividade da impugnação e a legitimidade passiva. Tá? Foi conhecido. Agora, conhecemos a alegação de tempestividade da impugnação. Vamos votar agora. Luiz, você nega provimento, né? A intempestividade da impugnação. Isso. Você nega provimento, né? A alegação de tempestividade está negando provimento. Perfeito. Eu estou apenas repensando a legitimidade passiva. Não, perfeito. É só a tempestividade. Com relação à tempestividade da impugnação, o relator está negando provimento ao recurso voluntário. Como você vota, Gregório? Francisco primeiro. Desculpa. Francisco. Eu acompanho. Também eu conheço a intempestividade. Gregório. Acompanha. Márcio. Acompanho. Renata. Acompanho. Rafael. Acompanho. Ana. Eu acompanho. Eu também acompanho. Então a turma votou por conhecer da alegação de tempestividade e negar provimento ao recurso com relação a essa matéria. Tá? A outra matéria agora que foi conhecida é a da legitimidade passiva. Alegação recursal. Luiz, você dá provimento ao recurso, né? Com relação à legitimidade passiva, né? Na parte conhecida, eu estou dando provimento apenas para reconhecer a legitimidade passiva. Então você negou provimento. Oi? Desculpa, uma questão de ordem. Eu estou achando estranho, por exemplo, quando a gente está julgando o processo, vamos supor, tem 3 argumentos. A gente não fica julgando argumento. A gente dá provimento, a gente nega provimento. Aqui... Se a gente já está dando provimento para cancelar agora, a gente já passou do conhecimento, a gente está dando provimento para cancelar o lançamento, a gente precisa botar também a parte da intempestividade dentro do bolo. Acho meio estranho. Não, mas sabe por quê, Márcio? É porque, por exemplo, eu só voto a parte de legitimidade por conta dessa primeira decisão aí, porque senão não votava. Eu me obrigo a votar, senão não votava. Sim, Francisco, mas veja, eu concordo com o Márcio, até falei isso. Se o contribuinte traz 5, 6 matérias lá no recurso voluntário e a turma conhece de uma dessas matérias e essa matéria derruba todo o lançamento, no final das contas o que a gente vai conseguir dar provimento a recurso voluntário. A gente não vai dizer e negar provimento em relação àquelas outras matérias. A gente nunca fez isso. No final das contas ia ficar assim a decisão, igual o Luiz falou aí, conhecer apenas a alegação de tempestividade na impugnação e legitimidade passiva, para nessa parte conhecida, que só conhece sempre as matérias, dar provimento, reconhecendo a legitimidade passiva, ponto. Vencidos, aí eu não sei como é que Márcio, Ana, Rafael e Renata vão votar, mas digamos que acompanha o entendimento do Luiz, vencidos, Francisco e tem que negar o provimento da recurso voluntário, ponto. Nessa parte que foi conhecida, vocês estão negando o provimento. Tá. Então, o Luiz, ele dá provimento contra a legitimidade, o Gregório dá provimento ao recurso contra a legitimidade passiva. Márcio, você acompanha o relator? Acompanho o relator. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Ana? Eu acompanho também. Eu divido, acompanho a divergência. Eu não dou provimento. Aliás, Francisco, você deu provimento, né? Pois mas agora depois que simplificou, eu vou negar, porque eu dava provimento justamente porque se eu estivesse num contexto onde eu estaria votando, caracterizado que estava votando em função de ter sido vencido anteriormente. Mas assim, não está claro e eu não vou fazer declaração de voto, então nego.
Eu também nego provimento. Agora, então veja só, eu e o Francisco conhecemos apenas da tempestividade e negamos provimento. O restante da turma conheceu da tempestividade, também negou provimento, e conheceu da alegação de legitimidade recursal e deu provimento. Agora vamos ver como colocar isso no dispositivo. Tá? Articulação de texto. Decisão já está feita, né? Acordam os membros do colegiado. Eu acho que depois desse merece um descanso, né? Acordam os membros do colegiado. Vamos terminar os outros, é melhor. Acordam os membros do colegiado por maioria de votos. Assim, vai mudar pouca coisa. Esse era o de decadência, né, Luiz? Era. O único de decadência era esse. É esse, aham. Nos outros. Eu queria só consignar por que eu mudei de posição, só rápido, porque eu vinha julgando até então diferente. Eu julguei, eu acho, em vários casos com vocês, a impugnação sendo intempestiva. Eu entendi que não tinha como a gente reconhecer matéria de ordem pública como decadência, qualquer uma, porque eu não teria um instrumento válido para fazer isso. Mas eu refleti melhor hoje mesmo, tal. Na verdade, eu tenho um instrumento válido, eu tenho um processo válido. Eu não tenho uma petição válida do ponto de vista se a impugnação foi intempestiva, eu não tenho petição válida do ponto de vista do impugnante, mas eu posso fazer de ofício, como a gente fez agora, que o Gregório muito bem lembrou, que a matrícula cancelada, isso impacta diretamente no sujeito passivo do crédito tributário. Então, isso é uma matéria de ordem pública. Então, sendo uma matéria de ordem pública, a gente pode reconhecer de ofício. O que eu não poderia reconhecer, por conta de não ter uma petição do réu, né, do impugnante válida, seriam as matérias de mérito. Mas o que for matéria de ordem pública, eu posso reconhecer de ofício. Então, só por isso eu queria consignar porque eu mudei de posição. Mas até então, eu estava equivocada. É isso. Muito bem, Renata. Entendimento. Mas, como diz um amigo meu fofo, só imbecil não muda de ideia. Então... Agora ficou fácil, viu, pessoal? Depois que a gente pelejou bastante nesse primeiro voto, os outros é mais tranquilo. Vai fluir. Isso que o cafezinho pode ficar. Quanto é 12 já? Porque tem 5 processos, né? Vocês não querem fazer, não? Não, mas é isso que eu estou falando. A gente fosse bom aproveitar Luiz, daí a gente não vai fazer intervalo. Se os outros forem enrolados do jeito desse aqui... Vai que no próximo voto você muda de posição, né? Difícil. Eu acho que quem sabe com aquilo que eu vou dizer do meu amigo fofo, né? Colegas, vejam se ficou mais ou menos assim o que a gente decidiu. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de tempestividade da impugnação e da alegação de ilegitimidade passiva. Ponto. Tá? Então, por maioria, conhecer apenas da alegação de tempestividade e da alegação de ilegitimidade passiva. Por maioria. Ponto. Vencidos os conselheiros Dene, Francisco e Dene, que conheceram somente da alegação de tempestividade da impugnação. Tá? Então, por maioria, conheceram apenas a tempestividade e a ilegitimidade passiva, por maioria. Vencidos o Francisco e o Dene, que conheceram somente da alegação de tempestividade da impugnação. Ponto. Por maioria, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso quanto à alegação de tempestividade da impugnação. Tá? Por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso quanto à alegação de tempestividade da impugnação. E, por maioria de votos, deu-se provimento ao recurso quanto à alegação de ilegitimidade passiva, sendo vencidos os conselheiros Francisco e Dene. Pode ser?
E eu posso dizer até que foi cancelado o crédito, né? Deu-se provimento ao recurso quanto à alegação de legitimidade passiva, cancelando-se o crédito tributário, cancelando-se o crédito tributário discutido no presente processo. Cancelando-se o crédito tributário discutido no presente processo. Ponto. Vencidos os conselheiros Francisco e Dene, que negaram provimento ao recurso contra a legitimidade passiva. Tá? Pode ser assim? Ana, você está calada, mas você concorda com tudo que foi discutido, assim, entre eu e o Gregório, com a argumentação que ela foi, né? Quando você fica calada assim, eu fico meio que em dúvida, será que ela concordou mesmo? Concordo. Gente, que caso sui generis esse, né? É bem interessante, porque por isso que eu estava interessado, eu estava bem, assim, estimulado a discutir com a turma. O nome disso é idiosincrasia dos julgados. Eu quero ver que esse aqui daria um artigo no Jota, né? Uma discussão sobre essa... Então tá. Questão processual. Mas vamos dizer lá que você negou o provimento, aí não vai ficar legal. Não, a questão processual mesmo, né? De conhecimento. É questão processual, brincadeira à parte, mas foi bastante relevante. Colegas, vamos fazer o intervalo então de 15 minutos agora, daí a gente retoma. Provavelmente a gente vai ficar até a final da tarde com os outros do Luiz ali, se for na mesma pegada. Então, esses outros vai ser bem mais simples. Tá bom. O núcleo da discussão foi esse daí. Mas eu acho que a gente precisa fazer algum da pauta da tarde, né, Dene? Depois, né? É, o ideal. Porque os do Luiz... Não, é que a ideia, Márcio, era fazer os da Ana, do Luiz, e aí a pauta da tarde. Né? Vamos tentar fazer rápido esses do Luiz, se conseguir, e aí fazemos a pauta da tarde. Esses outros vai ser bem tranquilo, né? A discussão foi nesse aqui. A gente já fez a discussão nesse. Os outros Luiz, quando eu abri esse voto teu aqui e vi que era uma resolução, eu pensei, nossa, que legal. E daí, quando eu fiz, eu também pensei assim, pô, que legal, foi essa resolução, mas eu tinha certeza que Gregório e a Renata iam trazer bastante argumentação contrária. Tá. E eu sabia que ia ser bastante interessante a discussão. Rafael, Francisco e Janaíne podem encerrar a gravação. Gravação encerrada, presidente. Eu preciso que você